tiver a presença de Deus a me envolver em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Primeiro lugar em audiência. Rádio Atalaia. A rádio que tem os melhores ouvintes. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo.
dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa Semeando a Palavra. Eu aprendi a ganhar. Hoje, dia 15 de janeiro, o ano é 2021. Você está na melhor companhia. Rádio Atalaia Tangará. Falamos ao vivo do nosso templo sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Tangará da Serra, Mato Grosso. Diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se abriu. Tem coisa boa chegando nesta manhã na tua vida. Tem algo acontecendo. Coisa boa chegando em Tangará da Serra. Tem coisa boa chegando em Barra do Bugres. Tem coisa boa chegando no Estadão do Paraná. Tem coisa boa chegando na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Paz do Senhor, povo de Deus, na Alemanha. Sorriu pra mim. Tem coisa boa chegando também na cidade de São José do Rio Claro. Tem coisa boa chegando em Cacoal, Rondônia. Alô, Grande Cuiabá, bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, Dourados, Mato Grosso do Sul. Alô, Porto Alegre, tem coisa boa chegando. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir. Chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sou. Tem coisa boa chegando, irmão Daniel Nazaré. Tem coisa boa chegando, irmã Maria Fátima. Tem coisa boa chegando, irmã Divas Brandão. Tem algo acontecendo. Tem coisa boa chegando, irmã Marlene. E não importa o que irmã Eliane Oliveira, tem coisa boa chegando. importa é que eu sobrevivi. Irmão Márcio Rosa, irmã Edna, tem coisa boa chegando. Solte este glória a Deus que está preso na tua garganta aqui nessa manhã. Mande essa tristeza embora, porque tem coisa boa chegando. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo do véu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo. Bom dia, Dourados, bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Glória de Dourados, Indápolis, Deodápolis. Bom dia aos nossos irmãos em Sapezal. Bom dia, a paz do Senhor, nossos irmãos em Diamantino. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. Bom dia, irmão Jeremias, irmã Laís, bom dia. Irmã Mari Nascimento em São Paulo, tem novidade chegando aí em São Paulo, irmã Mari. Tem coisa boa chegando. Quem pode adorar a Deus aqui nessa manhã junto com o irmão Eliel? E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu
queridos irmãos, não importa o que falaram de você, não importa se falaram do seu nome, o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. E o importante é que nesta manhã, Deus está dizendo, pode passar o ano de 2020 e entrar 2021, mas eu continuo no controle, cuidando de você. Tentaram sujar o seu nome, irmão. Tentaram manchar o nome da sua família, quem sabe. Quem sabe tentaram manchar o nome e o ministério de algum obreiro, de alguma irmã. Mas Deus continua dizendo que Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes. Não cabe mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero. Eu quero dizer algo para os ouvintes aqui nessa manhã. Quem sabe muitos virou as costas para você nesse ano que se passou. Quando você sente medo Quem sabe não foi o ano que você almejou que seria para você. e é bom que E muitos lhe abandonou e esqueceu do seu nome. sua dor Mas tem um que continua nos vendo, nos ajudando. que Tem um Deus que nunca falhou e não vai falhar. eu sei o tempo. E a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã é essa. Ele está cuidando de tudo para você. Esse tempo é necessário pra tirar. Alguém ontem perguntou para mim, Pastor Eliel, E depois vem novidade. o irmão está bem? Eu disse, olha, eu estou melhor do que ontem. Eu cuido O senhor está melhor do que ontem, por quê? de ti. Eu disse, porque hoje a volta de Jesus está mais próxima do que ontem. Mas e aí, como é que foi 2020? E eu disse da seguinte maneira, não foi do jeito que eu queria que fosse, mas foi do jeito que Deus quis que fosse para mim. Então você já está na metade do mês de janeiro, o primeiro mês de 2021, o primeiro mês do ano. E quem sabe você está do mesmo jeito que o ano passado terminou. Mas só que tem uma coisa, as promessas de Deus, ela não tem prazo de validade. O que Deus prometeu para você no ano de 90, no ano de 2000, 2015, não sei. Mas se foi Deus que prometeu, essa promessa ainda está valendo. E a promessa de Deus maior para nossas vidas é essa. Estarás comigo no paraíso. Há uma cidade que nos aguarda, igreja do Senhor. A maior promessa na nossa vida é estar na cidade santa, Nova Jerusalém. Enquanto a igreja de Cristo estiver sobre esta terra, Deus vai continuar fazendo promessa para você. E quem sabe a promessa que você almeja tanto não chegou ainda. Quem sabe eu estou falando agora para você de uma promessa material. Quem sabe de um bem material, algo para a tua família. A vontade do nosso inimigo, irmão, é que esta promessa não se cumpra. Mas o que prevalece não é a vontade do nosso adversário. O nosso adversário é pequeno.
Mas o nosso Deus é grande. O nosso adversário está embaralhado, embaraçado. Mas o nosso Deus, ele tem visão de águia e ele está cuidando de você aqui nesta manhã. O desejo do inimigo das nossas almas é de nós ficar a vida inteira no vale. Mas o desejo do nosso Deus é de nós assentarmos ao lado dele, diante de um trono branco. Quando você sente medo, A vontade do nosso inimigo é que nós vivemos em uma depressão profunda. Mas a vontade do nosso Deus é alegria e vida eterna. A vontade do nosso inimigo é que você não sorri, que você não adore o Rei dos Reis. Mas a vontade do Deus Todo-Poderoso é que você abra esse sorriso no teu rosto nesta manhã. A melhor cirurgia plástica para você é o sorriso no teu rosto. Não tem cirurgião plástico que mude o sorriso de um crente fiel. O melhor doutor especialista é Jesus Cristo em mudar a vida do homem. Ele tem mudado a vida do irmão Eliel, ele tem mudado muitas vidas. E nesta manhã o Senhor está dizendo, ainda tem jeito para a tua história. Ainda tem jeito, ainda tem solução para os teus problemas. As promessas de Deus ainda estão para se cumprir na tua vida. Nós estamos no 15º dia de 2021 e você não sorriu ainda. Você ainda não adorou o Rei dos Reis ainda. Deixa Deus quebrar esse orgulho. Deixa Deus tirar essa tristeza profunda da tua alma. Deixa o Espírito Santo mudar o rumo da tua história. Levante a tua mão, levante a tua cabeça. Solte este glória a Deus. Enche esse pulmão de ar, estufa o teu peito e dê glória. Porque Deus está cuidando de ti. Eu não sei que jeito que começou o teu ano. Eu não sei que jeito que começou o mês de janeiro para você. Mas eu sei que ele pode terminar melhor do que começou. Ah, vai terminar melhor. Eu não sei de que maneira começou a tua história. Mas o Senhor pode mudar aí a situação em teu favor. Você pode adorar a Deus aqui nessa manhã. Louvado seja o nome de Jesus, meus queridos irmãos. É manhã de bênção para a tua vida, manhã de renovo para o teu coração. Você pode compartilhar essa transmissão, fique à vontade, irmãos. Bom dia, irmão Nedir Antônio, a paz do Senhor, um grande abraço. A paz do Senhor, irmã Jussara, a paz do Senhor, irmã Diva Brandão. Meus irmãos, sem perca de tempo, eu já quero entrar no momento da palavra nesta manhã. Com as águas do rio, então subirei. Eu convido você a pegar a sua Bíblia nesta manhã, nós vamos estudar a palavra de Deus. Deus tem colocado ainda nessa noite, enquanto eu estava no culto aqui no Templo Sede, uma palavra. Deus me revelou uma palavra ontem à noite, enquanto eu participava do culto. E eu quero compartilhar algo de Deus para nossas vidas aqui nesta manhã. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Juízes.
Você pode pegar a sua Bíblia e nós vamos estudar a palavra de Deus aqui nesta manhã, no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 14. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timá. E chegando às vinhas de Timá, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fere um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão morto. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Meus queridos irmãos, eu quero trazer algo nesta manhã sobre a história deste homem chamado Sansão. Alguns erros que Sansão cometeu que ficam marcados para nossas vidas. A Bíblia registra no capítulo 13 de Juízes e versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão era uma pessoa, um homem, de uma força fora do normal. Sansão tinha uma força tão grande nas suas mãos, que homem nenhum na época conseguia possuir tamanha força que Sansão tinha. É bem provável e verídico isso que eu estou dizendo, que Sansão sai com seu pai e a sua mãe, e de repente o leão vem para cima deles e Sansão mata o leão com a força da sua mão. Mas Sansão, em toda a sua trajetória, ele cometeu alguns erros. Apesar de a Bíblia dizer no versículo 25 do capítulo 13, que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão, porque é nítido o texto qual acabamos de ler, poucas pessoas conseguem aprender com os acertos, os erros, na vida do dia a dia. E Sansão
Sansão cometeu alguns erros, irmãos, de alguém que tem promessa de Deus jamais pode cometer. Sansão tinha uma promessa de Deus na sua vida. Sansão tinha capacidade espiritual de Deus na sua vida. Quando nós lemos o versículo 24 do capítulo 13, nós vamos ver o momento em que Deus começou a impulsionar Sansão a fazer a obra para a qual o Senhor havia escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós temos muitos a aprender com a história de Sansão. As grandes proezas realizadas por ele, relatadas dentro da história bíblica, trazem a lembrança de Hércules, da mitologia grega, porém com uma grande diferença. As grandes proezas realizadas por Sansão não são mitológicas. São historicamente comprovados pela literatura bíblica e judaica. Se Sansão vivesse hoje, na nossa época, nos nossos dias, quem sabe ele fosse o maior astro do cinema, quem sabe ele fosse um dos maiores astros de Hollywood. Deus projetou Sansão para ser um campeão. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora para você que me ouve aqui nessa manhã, para você que está acompanhando esta palavra. Deus, ele criou o homem à imagem e semelhança para ser campeão. Em momento algum Deus disse na palavra: eu te criei para ser um derrotado. Eu te criei para você ser um perdedor. Eu te criei para você ser um miserável. Não, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Primeiro, para ter vida eterna. Segundo, para morar no céu. Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança para ir para o inferno. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ser campeão. Será que tem alguns campeões nos ouvindo aqui nessa manhã? Então Deus projetou Sansão para ser um campeão. Desde o seu nascimento, ao escolher ainda no ventre de sua mãe, Deus escolheu para libertar Israel do jugo dos filisteus. No capítulo 13, do versículo 2... a Bíblia registra: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora está estéril, e nunca tem concebido filhos, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: olha, um homem de Deus veio aqui, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. E não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. Mas este homem de Deus disse que eu terei um filho, e que este filho será nazireu. Ele não pode beber vinho, ele não pode beber bebida forte, ele não pode comer comida imunda, comida sacrificada aos ídolos, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte.
Então Deus já começa fazendo um milagre na vida de uma mãe que era estéril e não poderia gerar filhos. Então a promessa na vida de Sansão já começa com um milagre no ventre da sua mãe. E o homem de Deus, o anjo de Deus, diz para a mãe de Sansão, só que tem um porém. Ele será um prometido de Deus para livrar o povo. Ele é um escolhido de Deus, e escolhido de Deus não pode se embriagar com vinho em que há contenda, mas se encher do Espírito Santo do Senhor. Ele não pode tocar em nada morto, em nem cadáveres de animais e nem de humanos. E tem mais uma coisa, não vai raspar a cabeça dele. É preciso o cabelo dele deixar crescer, porque ele é nazireu. Nazireu, meus irmãos, tinha alguns costumes para ser nazireu. Não podia tomar bebida forte e alcoolizada, não podia comer comida sacrificada, imunda aos ídolos, não podia tocar em nada morto, nada, nem animal, nada. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio a segunda vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. Apressou, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse: Eis que aquele homem veio a mim. Ele me apareceu novamente. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou com a minha mulher? Ele disse: Sim, sou eu. Então disse Manoá: Cumpra as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Ou seja, qual será os costumes que nós devemos criar Sansão? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede de vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo que tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te tenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizer holocausto, te oferecerá ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo de Deus. Então Manoá convida um anjo para comer. E Manoá disse: Fica um pouco, eu vou fazer um cabrito para você comer. E os irmãos sabem muito bem que anjo é ser celestial. E eles não sentem fome, eles não se alimentam, e eles também não bebem nada. Então Manoá não sabia que estava falando com um anjo. Vai ter dia, meus queridos irmãos, que Deus vai enviar anjo na tua porta da tua casa para falar com você e te trazer uma notícia boa. E você vai falar com o anjo e não vai saber. Você crê nessa palavra? O anjo do Senhor disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjar e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. Manoá não ofereceu o cabrito, o holocausto ao anjo, ofereceu ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua esposa. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor.
Quando a fumaça, irmão, do holocausto começa a subir para os céus, o anjo entra no meio daquela fumaça e evapora-se junto com a fumaça. E agora Manoá e a sua esposa viu que estavam conversando com o anjo, e eles caem com o rosto à terra. E disse Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porque Deus diz na palavra, presta atenção, Deus diz na sua palavra, lembra de Moisés que queria ver a glória de Deus? Moisés queria ver o próprio Deus, irmão. E Deus disse: Moisés, ninguém pode me ver, porque quando me ver morrerás. Você vai ver um pouquinho da minha glória, Moisés. Então agora Manoá achou que estava vendo o próprio Deus. E eles disseram: o que vai ser de nós? Vamos morrer. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjar, nem nos mostraria tudo isto, e nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. Então, para os irmãos entender que Deus tinha promessa na vida de Sansão, Deus manda um anjo falar com a mãe de Sansão. Ela era estéril. E o anjo de Deus traz um recado do próprio Deus dizendo: eu preciso do ventre dela para gerar um que vai ser uma promessa minha. É verdade que se Sansão tivesse uma vida mais piedosa, o Senhor o teria usado para realizar o dobro das suas grandes proezas. Quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, este se tornava praticamente imbatível. Sansão rasgou pelo meio um leão, o mais temível animal da selva. Sansão rasgou o leão de cima embaixo, irmão, com a força da sua própria mão. Então Sansão não era um homem qualquer. Sansão não era um homem natural. Ele estava cheio de Deus, porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, esse alguém está cheio de Deus. Sansão era cheio de Deus, irmão. Nenhum homem natural tem condições com a sua mão rasgar um leão ao meio. Os irmãos sabem do que eu estou falando, de um animal, irmão, praticamente imbatível com a força do braço de alguém. A não ser com a espingarda, a não ser com a metralhadora, aí fica fácil. Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que o fendeu de alto a baixo o leão como fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Deus levantou Sansão para ser um campeão imbatível diante dos seus inimigos. Com apenas uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Sabe o que é, irmão? Sabe o que é abater 1000 homens? Um homem sozinho. Um homem natural não faz isso sozinho, irmão. Praticamente impossível vencer 100, quanto mais 1000 homens. Sansão era diferenciado, irmão. Juízes capítulo 15, versículo de número 14. Abra sua Bíblia comigo. E vindo ele além, os filisteus lhe saiu ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possadamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão:
com uma queixada de jumento montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento eu feri 1000 homens. Não era uma bazuca que ele tinha na mão calibre 12. Não era um fuzil AR-15. Não era uma ponto .40 do exército americano. Era uma queixada de jumento. Ele encontrou um jumento morto, pegou o queixo do jumento que estava lá, só o esqueleto, a carcaça do jumento. E com essa carcaça de esqueleto do jumento ele matou 1000 homens, feriu 1000 homens. Então Sansão era um campeão de Deus. Sansão conseguiu a proeza de enfileirar 300 raposas e soltá-las com fachos de fogo preso às suas caudas para incendiar a seara dos filisteus. Sansão era terrível, irmão. Juízes capítulo 15, versículo 4. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições as virou, cauda a cauda, e lhe pôs um tição no meio de cada 2 suas caudas. E chegou o fogo aos tições e alargou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com cega dos trigos e a vinha com as olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, porque ele tomou sua mulher e deu ao seu companheiro. Então subiu os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Sansão não era qualquer homem, irmão. Eu vou repetir, sobre a vida dele estava o Espírito Santo do Senhor. Sansão conseguiu a proeza de arrancar os portões da cidade de Gaza, com trancas de ferro e tudo mais. Segundo os estudiosos, irmão, presta atenção, os portões da cidade de Gaza chegavam a pesar 1 tonelada. E Sansão ainda os carregou nos ombros por um percurso de 60 quilômetros, subindo o morro com portões que pesam 1 tonelada sobre os seus ombros. O cara era bom de força, irmão. Sansão liderou Israel por um período de 20 anos. E seu nome foi citado na galeria dos heróis da fé pelo escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, 32. Deus nos criou para sermos parecidos com Ele, com Deus Todo-Poderoso. Deus nos criou para sermos abençoados e frutíferos. Salomão afirma que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus projetou Sansão para ser um campeão desde o ventre da sua mãe. Porém, se ele entrou depois pelo caminho da desobediência, não foi culpa de Deus. Quando Sansão começa agora a entrar pelo caminho do erro, do pecado, não foi culpa de Deus. Sansão começou a cometer alguns erros, desfazendo assim a chamada de Deus na sua vida. Sansão começou a desobedecer alguns protocolos de Deus. Este é o ponto fundamental, a base que não deve existir na vida de um escolhido por Deus, pois disso depende cada vitória que precisa obter. Obediência é o que Deus quer de cada um de nós, os crentes. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem
nem vinho beberá, bebida forte, nem coisa imunda comerá. Era uma ordem de Deus para a vida de Sansão. E Sansão começa a desobedecer às ordens do Senhor. Sansão, ele perdeu para si mesmo, irmão. Sansão, ele perdeu para ele mesmo. No capítulo 16, a partir do versículo 28, abra a Bíblia comigo. Sansão agora já estava sem forças. Sansão agora já estava sem os seus olhos, porque desobedeceu uma ordem direta de Deus. Sansão agora virou palhaço, virou chacota. A triste história de um homem escolhido por Deus que termina sem os seus olhos. Que termina, meus queridos irmãos, sendo chacota pelos homens. Cuidado, você que diz que é escolhido de Deus. Sansão, irmão, ele cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e capacitou Sansão a realizar grandes proezas que demonstravam uma força física sobrenatural. Sansão não era uma pessoa qualquer, eu já disse aqui isso. Sansão não era um homem qualquer, um juiz qualquer, não. Sansão tinha que honrar a Deus, o papel dele era honrar a Deus, porque Deus depositara em Sansão uma confiança que não depositara em qualquer pessoa. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos do nazireado e honrar a Deus em todas as ocasiões. Sansão ignorou a proibição do seu voto e Sansão se aproximou de um cadáver. No capítulo 14, nós já lemos aqui, versículo 8. Sansão encontrou o corpo do leão que ele mesmo matou. E quando Sansão olha para o leão morto, Sansão vê no leão um enxame de abelha, e agora esse enxame de abelha estava cheio de mel. E Sansão toca no esqueleto do leão que ele mesmo matou. Sansão se aproxima de um cadáver e pega daquele cadáver mel e come, se alimenta daquele mel. Sansão aqui estava ignorando o voto do nazireu, porque nazireu não poderia tocar em nenhum cadáver morto. Sansão quebrou o voto de nazireu. Sansão tomou vinho quando ofereceu um banquete. No capítulo 14, versículo de número 10, Sansão quebra o segundo protocolo que não poderia ter quebrado. Descendo, pois, o seu pai, aquela mulher fez Sansão um banquete. E nesse banquete Sansão consome vinho. Sansão bebe bebida forte. E era uma ordem do próprio Deus não tomar bebida forte. Praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze e também com a mulher Dalila, quebrando protocolos. Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão.
A Bíblia diz que era o Espírito do Senhor que o incitava contra os filisteus. O Espírito de Deus estava na vida de Sansão. Mas Sansão começa a cometer alguns erros. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. E nesta cidade de Gaza, Sansão se interessou por uma prostituta. Os olhos de Sansão estavam sobre aquela mulher, uma prostituta. E quando souberam que Sansão estava ali, os filisteus cercaram Sansão durante uma noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite, arrancou o portão da cidade com seus postes e todas as suas trancas, e colocando tudo sobre os seus ombros, carregou até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. Este ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter infligido contra os seus inimigos, pois as portas da cidade simbolizavam sua força e o poder nacional. Sansão se envolveu significativamente com uma mulher chamada Dalila. Essa mulher vivia perto da sua casa e não se sabe ao certo a sua nacionalidade, a sua origem. Isto se pertencia ao povo de Israel, aos filisteus ou outra família. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Dalila recebeu dinheiro dos filisteus para descobrir os segredos de Sansão. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre suas condições como nazireu. E Sansão conta para Dalila que o poder da sua força, o segredo da força de Sansão, estava nos tranças do seu cabelo. Lembra que um dos votos de Nazireu era não poder cortar o cabelo. Então Sansão tinha tranças que vinham até na sua bunda. E as forças, o segredo de Sansão estava no seu cabelo. E agora Dalila começa a persuadir Sansão e contar para Sansão: olha, você não sente mais atração sexual por mim. Olha, você não me ama mais. Alguma coisa está acontecendo, Sansão. E ela começa a chantagear Sansão, acusar Sansão de falta de amor. Então Sansão contou a sua condição e o significado de seus cabelos estava relacionado à sua força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança e o Senhor o desamparou, e o Senhor o desprezou, e o Senhor virou as costas para Sansão, porque Sansão não valorizou a chamada de Deus na sua vida. Eu posso ver dentro desta palavra muitos obreiros hoje dentro da casa de Deus que têm desprezado a chamada do Senhor, que têm virado as costas para a unção de Deus na tua vida. Foi o que Sansão fez. Sansão violou completamente o voto da sua aliança. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão, que estava adormecido. Juízes capítulo 16, versículo 4 ao 20. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou e se deitou com ela. E a notícia chegou de que Sansão estava naquele lugar. E foi dito aos gazistas: Sansão entrou aqui,
Foram, pois, em toda a cidade à noite, colocaram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estavam sossegados, dizendo: até a luz da manhã vamos esperar e então mataremos ele. Porém, Sansão deitou e até a meia-noite. À meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade. Com ambas as ombreiras e juntamente com as trancas a tomou, colocou sobre os seus ombros e levou para cima até o cume do monte. Para resumir, irmão, Sansão, ele traiu a si próprio. Mas foi Dalila que contou o segredo. Mas pensa comigo, Sansão tinha uma promessa de Deus na sua vida. Deus tinha feito uma promessa para Sansão desde o ventre da sua mãe. Lembra que no início eu disse aqui que a mãe de Sansão era estéril? Estéril não gera filhos. E Deus mandou um anjo falar com a mãe de Sansão: olha, ele vai ter uma promessa. Sansão não honrou o seu chamado. Sansão não honrou a promessa que Deus tinha feito para ele. Então Sansão é um campeão que perdeu para si próprio. A vida de Sansão nos alerta e nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida espiritual. Eu quero que você entenda que algumas lições da vida de Sansão nós podemos extrair. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, Paulo ainda afirma: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Com a história de Sansão podemos aprender, tanto com seus erros quanto com seus acertos, que Deus possa sempre nos guardar do pecado que tão de perto nos rodeia e que possamos correr com perseverança a carreira vitoriosa que nos está proposta. A desobediência de Sansão custou a sua própria vida. Sansão não valorizou a unção de Deus na sua vida. Sansão teve a sua vida comprometida com as más escolhas. Devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento no mundo lá fora, irmão. Sansão se envolveu com os filisteus, se apaixonou, se casou com uma filisteia, ignorando o alerta de seus pais. O seu pai e a sua mãe havia alertado no capítulo 14, versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás a uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ah, meu Deus do céu! Tem muitos crentes sendo traídos pelos seus próprios olhos. Sansão foi traído pelos seus próprios olhos. Envolveu-se com uma prostituta quando foi a Gaza. E por fim se rendeu aos encantos de Dalila, uma mulher que sabia usar os seus encantos para conseguir o que queria. A queda de Sansão está diretamente ligada à sua disposição em viver longe do seu povo. Ela aconteceu aos poucos. Sabe o que Paulo escreveu, irmão? Paulo escreveu da seguinte maneira para nós, os crentes: não se amolde ao padrão deste mundo. Temos visto cada dia que passa um envolvimento maior da igreja com as coisas e com as pessoas do mundo.
Ao invés de trazer as pessoas para a igreja para serem salvas, estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja para salvar as almas. Não podemos trazer o mundo para dentro da igreja, mas podemos ir lá no mundo e trazer as almas para a igreja. Infelizmente, estamos vivendo uma geração de crente que opta pelos mesmos gostos, as mesmas músicas, o mesmo estilo de festa, as mesmas roupas, o mesmo ambiente, o mesmo linguajar e, pior, projetos de vida semelhante ao mundo estão querendo trazer para dentro das nossas igrejas. Tiago nos alertou, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Ao invés de fugir, estamos nos aproximando e achando que tudo está normal. Estão acostumando com o glamour, com o encanto do mundo e achando que é normal. Não pode ser normal trazer o mundo para dentro da igreja. Aleluia. Não pode ser normal trazer as paixões do mundo para dentro da igreja. Não pode ser normal uma coisa dessa. Por que isso tudo acontece, irmão Eliel? Porque estão cegos. Falta de visão. Já arrancaram os olhos dele. O diabo tem cegado, arrancado olhos de muitos obreiros, de muitos grandes pastores, que deixa o povo andar de qualquer jeito e de qualquer maneira. Já perdeu a visão espiritual, está cego esse pastor. Não posso mexer com aquela família, porque o dízimo dela é o maior da igreja, está cego. Não posso mexer com aquela lá porque é mulher do vereador da cidade. Tá cego? Não posso mexer com aquela jovem que anda indecente lá fora e quer tomar Santa Ceia na igreja e cantar no coral. Eu não posso mexer com ela porque o pai dela é fazendeiro da cidade. Tá cego, pastor. Você tá cego. O diabo tá dando na cara de muitos pastores e eles estão achando normal. Enquanto igreja militante, teremos que viver, trabalhar, negociar, estudar neste mundo. Mas não podemos esquecer que fomos chamados para fora. Somos a igreja de Cristo. Um povo que vive na terra com estilo de vida de acordo com aqueles que um dia viverão no céu. Nós somos a igreja de Cristo, que um dia vai morar no céu. E como igreja de Cristo, eu preciso ter a minha visão aguçada espiritualmente. E como eu faço, irmão Eliel, para ter a minha visão aguçada espiritualmente? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama no mundo, o amor do Pai não está nele. Vem para a igreja de qualquer jeito, continua de qualquer jeito e quer subir para o céu de qualquer jeito. Para o céu aonde a igreja de Cristo vai, irmão, não é de qualquer jeito. Sabe o que eu aprendo com a vida e a história de Sansão? Não podemos colocar as emoções à frente da razão.
Sansão deu vazão à emoção. Estava nos braços de uma bela mulher que o levou à queda. Ele havia se acomodado ao ambiente e achava-se forte o bastante para qualquer situação. Ele teve 3 oportunidades de avaliar os fatos e reagir, mas optou por ignorar o perigo e em seguida caiu. Sansão tornou-se uma presa fácil para Dalila e para os filisteus. O que tem de Dalila, irmão? Preste bastante atenção. Eu estou falando não no sentido físico, pelo amor de Deus. Estou falando no sentido espiritual. O que tem de Dalila, nos dias atuais, o que tem de Dalila, aliciando grandes obreiros, aliciando grandes pastores, enganando muitos obreiros, e fala no ouvido do pastorzão dizendo: não tem problema, a coisa agora mudou, é moderno, isso que era pecado há 20 anos hoje não tem mais, é normal. Esse é as Dalila falando no ouvido de muitos pastores grandes. Eu não estou falando daquele pastorzinho pequenininho na congregação. Eu estou falando dos pastores grandes, das grandes metrópoles, pastores presidente de campo, que estão deixando a coisa correr de mal a pior. Não tem problema, toma santa ceia de brinco mesmo, de batom, toma santa ceia pelada dentro das igrejas, não tem problema. Ei, a coisa mudou. Não tem problema, era pecado, mas hoje não é mais, pode vir, pode vir. E tem alguns pastores aí que já está na 3ª mulher. Ele já está na 3ª esposa, ainda está dirigindo igreja, um infeliz desse. Troca de mulher como se trocasse de camisa, e é pastorzão presidente, e o povo acha normal uma coisa dessa. As Dalila tá cegando muitos crentes, irmão. Tem muitas Dalila por aí cegando os púlpitos da igreja. Eu não vou citar nome aqui porque eu não sou besta. Depois vão querer me processar. Mas tem muitos aí, irmão. Amantes. Com amantes e ainda dizem que são pastores presidente da Assembleia de Deus. E o povo acha normal. Meu pastor, o senhor é uma benção. Meu pastor, você é homem de Deus. Larga de ser trouxa, rapaz. Abra os teus olhos. Não cai na onda da Dalila, não. Ah, irmão, tem umas coisas que estão acontecendo que eu vou ser sincero. Se Jesus não volta logo, se Jesus não volta logo, eu não sei o que vai virar, irmão. A Bíblia nos alerta. Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Mesmo assim, muitos estão optando por seguir, dando vazão a apenas emoções. Vivemos numa época em que todos querem sentir, se arrepiar. Poucos falam sobre pensar. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, o nosso ajudador. Precisamos priorizar, andar segundo a palavra de Deus. Precisamos renovar o nosso entendimento diariamente, pois fazendo isso estamos experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Os irmãos acham que a vontade de Deus é que o mundo entre dentro da igreja e fique normal. Os irmãos acham que a vontade de Deus é que o púlpito da nossa igreja hoje se torne uma danceteria com fumaça, jogo de luzes. Os irmãos acham que Deus está achando normal
Mulheres em pecado, homens em pecado cantando nos conjuntos da igreja. Os irmãos acham que Deus está se agradando. Em alguns lugares chamados Assembleia de Deus, onde o povo faz e borda e pinta e anda de qualquer jeito e vem tomar Santa Ceia, acha isso normal dentro da casa de Deus? Tem lugar que você vai, irmão, não sabe mais se é Assembleia de Deus ou se não é, porque não tem como diferenciar do mundo. Está lá escrito Assembleia de Deus, mas Deus está longe desse lugar. Os hinos da harpa já não cantam mais, agora virou moda de rock. Uma guitarra elétrica parecendo um show de rock and roll. Os bons costumes já se foi. Não ora mais 30 minutos antes do culto de joelho. Não precisa mais orar. Hoje a moda é essa, não tem nada a ver. Não precisa mais orar de joelho. Já era. Isso era no tempo dos meus avós. Irmãos, eu sou da época que o culto começava às 7 horas. 5h30 já tinha gente entrando na igreja porque os bancos não cabiam quando começasse 7 horas. Eu sou da época em que criança de 8 anos entregava profecia para o pastor e para o círculo de oração. Eu sou de uma época, meus queridos irmãos, em que havia reverência aos cultos, em que quando Deus falava em profecia e usava alguém, todos ficavam em silêncio para ouvir a voz de Deus. Ai, Rabassude canta lebafaia sei. Eu sou de uma época em que todos os cultos Deus batizava com o Espírito Santo. Em que os cultos de Santa Ceia acabavam às 21 horas. Mas todo mundo ficava sem ir para casa até 5 da manhã de joelho orando. Hoje, se marcar uma vigília, ninguém quer ir mais na igreja. A culpa agora é do Covid-19. Não pode mais aglomerar, irmão. Por isso eu não vou na vigília. Eu vou orar aqui em casa. Não ora, irmão. Vamos ser sinceros. Não ora. Se você não for na igreja, são poucos os que oram em casa. Você fica em casa, diz que vai orar, mas vai para YouTube, vai para o Netflix, vai para a internet. Não vem enganar não, porque você não ora não. Mas Sansão era nazireu. E eu quero concluir essa palavra. Quando Sansão começa a quebrar todas as regras do seu nazireado, nazireu era uma pessoa escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe. Alguém que tinha uma missão especial, irmão. E Sansão tinha uma missão especial. O anúncio do nascimento de Sansão foi tão especial que somente o anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel supera a maneira sobrenatural do anúncio do nascimento de Sansão. Entretanto, Sansão foi o nazireu mais desobediente em toda a história da Bíblia. Para você entender, eu vou repetir. Nazireu não podia beber nem comer nada que fosse extraído da uva. Sansão, logo nas suas bodas de casamento, ofereceu um grande banquete. E o que mais se servia naquele banquete, por costume, era o vinho. Sansão já quebrou aqui um protocolo. Nazireu não podia aproximar-se de um cadáver. Sansão matou um leão na vinha e ainda se aproximou do cadáver do leão para tirar mel. Nazireu deveria ser santificado ao Senhor todos os dias da sua vida. Sansão se deitava com mulheres ímpias e prostitutas. O nazireu não podia deixar passar navalha na sua cabeça. Sansão, seduzido por Dalila, permitiu sua cabeleira ser cortada.
Apesar de tanta desobediência, Deus nunca desistiu de Sansão. Ele ainda o usou para realizar grandes façanhas. O próprio Espírito do Senhor se apossava dele para realizar grandes proezas para beneficiar o seu povo contra os seus adversários. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Sansão, Sansão ficou fraco como qualquer outro homem. Sansão perdeu as suas forças. Sansão não podia gloriar-se na sua força, pois quem fazia tudo era o Senhor por meio dele. Deus não nos programou para nunca errarmos, porém, espera que não permanecemos no erro. Sansão falhou tanto quanto Davi e outros personagens bíblicos. A diferença é que Davi buscou perdão. A diferença é que Davi reconciliou-se com Deus. Davi pecou, mas Davi confessou seu pecado e alcançou misericórdia. Davi alcançou restauração. Davi alcançou reconciliação com Deus. A diferença é que Sansão pecou e continuou no erro. Os erros de Sansão levaram a uma condição que jamais havia imaginado chegar. Mas em meio às pesadas consequências, ele fez um pedido a Deus e foi atendido. Sempre é tempo de clamar. Foi o Senhor quem disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nenhuma condição deve nos afastar de Deus. Clamemos ao Senhor, não importa a circunstância, clamemos ao Senhor. O propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas que precisamos, mas confessar nosso sentimento, as nossas culpas, os nossos erros e de necessidade ao Senhor. A história de Sansão é um exemplo que serve de alerta quanto ao nosso envolvimento com o mundo. Um homem consagrado antes mesmo do nascimento, uma vida que tinha tudo para dar certo, mas que após viver momentos de extremo sofrimento, teve um triste fim. Alguém poderia dizer: se Sansão tivesse vigiado um pouco mais. A história na vida real não se baseia em suposições. Ela é escrita com as decisões que tomamos no dia a dia. Por isso, a melhor maneira de não falhar nunca é temer sempre. É permanecer com a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Portanto, antes que seja tarde demais, clame ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor, irmãos. Quando Dalila viu que descobriu o coração, Dalila enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe, porque agora me descobriu ele todo o coração. Sansão contou todo o segredo para Dalila, e os príncipes dos filisteus subiram a ele e trouxeram dinheiro na sua mão. Deram dinheiro para Dalila. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e raspou as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor havia te retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os olhos de Sansão. Olha o perigo, irmão.
de não dar atenção para a chamada. Sansão não deu valor à chamada de Deus no seu ministério. Arrancaram os 2 olhos de Sansão, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Sansão foi feito burro de carga. Sansão foi feito igual o João Bobo. Sansão foi feito de palhaço, de chacota para todos que ali estavam. Todos se reuniam tomando bebida forte, comendo manjares e banquete, e zombavam de Sansão. Cadê a tua força, Sansão? Só que eles esqueceram de um detalhe, irmão. E agora eu concluo essa palavra. Eles esqueceram que o cabelo de Sansão estava crescendo. Eles rasparam o cabelo de Sansão, mas ficou raiz. Ai, 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 ai. Rasparam a cabeça de Sansão, mas esqueceu que tinha raiz. Arrancaram os olhos de Sansão, amarraram Sansão, zombaram de Sansão. Enquanto isso, o cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo da cabeça começou a crescer. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E enquanto eles zombavam e criticavam Sansão, o cabelo de Sansão crescia. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, e que destruía a nossa terra, e o que te multiplicava os nossos mortos. Sansão causava muito prejuízo, irmão, naquela terra. Sansão matava 1000 homens de uma pancada só. Nenhum exército normal conseguia vencer Sansão. E agora eles tinham Sansão como um prêmio, eles tinham Sansão como um troféu, e eles ofereciam manjares aos deuses dele. E falava: Sansão agora não tem mais como fazer nada. E sucedeu que, se alegrando o coração, chamaram Sansão para um brinde diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brindaram eles, e fizeram estar no pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha guiado ele pela mão. Sansão, porque não tinha mais os olhos, precisava de um guia. Guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste sobre elas. E o guia levou Sansão. O guia colocou as 2 mãos de Sansão sobre as colunas que sustentava os templos. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia algumas 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar com Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentava a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com todos os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Os irmãos estão entendendo o que foi que houve no final? Então seus irmãos desceram
e toda a casa de seu pai, e tomaram e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Sansão errou, irmão. Sansão desobedeceu a Deus. Sansão não honrou a unção de Deus na vida dele. Por causa disso, ele pagou um preço muito caro. Arrancaram seus 2 olhos, rasparam sua cabeça, fizeram ele de burro de carga, fizeram ele de palhaço, de chacota. Mas o cabelo dele voltou a crescer. E no final, Sansão matou todos que ali estavam com a força das suas mãos. Porque ele faz um último pedido: Senhor, peço que lembres de mim. Esforça-me agora, devolva a minha força, só essa vez, para que eu vingue de todos os filisteus por ter arrancado os meus 2 olhos. Os irmãos estão entendendo o que foi que houve no final? Vamos ter cuidado dos nossos olhos. Vamos valorizar a nossa chamada. Aquilo que Deus nos deu, irmão, nós precisamos cuidar. Sansão foi escolhido para um chamado específico, mas Sansão não valorizou aquilo que Deus o depositou em sua vida. Os perigos de ser desobediente a Deus, de ser omisso ao Senhor. Sansão foi um príncipe que perdeu a unção por cair no laço do pecado. Sansão era alguém, irmão, sabe aquelas pessoas que não sabem ouvir ninguém? Sansão era uma pessoa que não sabia ouvir. Porque ele não ouviu seus próprios pais, então Sansão não sabia ouvir. Sansão nunca admitiu seu erro, seu pecado e não se humilhou perante Deus. Não vemos nenhum momento Sansão pedindo orientação de Deus. Sansão foi um homem que não reparou as suas fraquezas no seu caráter. Sansão foi um homem que flertou com o pecado. Sansão brincou de arriscar. Sansão brincou de se deixar ser amarrado. Esse é o papel de Satanás, amarrar as pessoas. Sansão usou a unção, mas não honrou a unção recebida. Sansão não usou a unção de forma responsável. Sansão foi um obreiro que brincou com a unção de Deus e profanou algo sagrado. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção. A visão é o ponto central da liderança. É preciso haver coerência entre a unção recebida e a vida que vivemos. Sansão pensou que ainda tinha unção quando, na verdade, Deus já havia saído de cena. Aquele que perde a unção sempre perde a presença de Deus. Que Deus nos guarde, irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos sempre estar guardando aquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Em nome de Jesus, ficamos com esta palavra.
nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma programação nesta manhã. Final de semana chegou. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Quero agradecer o carinho da audiência dos irmãos pelo Facebook. Irmã Vilane Andrade, Éder Noeli, Divas Brandão, Daniel Nazaré, Irmã Lúcia, Deus abençoe, Irmã Lúcia Brito, Irmão Moacir Bertoni, Irmã Josefa, todos que estão ao vivo conosco, Deus abençoe. Irmão Luan, na cidade de Dourados, Deus abençoe. Irmão Márcio Rosa, Irmã Edna, Irmão Jeremias, Irmã Laís, Irmã Vera, Deus abençoe. Lá na cidade de Apucarana, Irmão Nedir, Deus abençoe, Irmão Nedir. Só quem tem raiz suporta o que eu Meus queridos irmãos, você não se inscreveu no nosso canal ainda? raiz aguenta chorar. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E ainda Não esqueça de ativar o sininho e deixar um joinha nos nossos vídeos. e ainda adorar. Toda vez que você visitar o nosso canal no YouTube, deixa um joinha lá para alcançar mais pessoas, tá bom? O que eu suportei. Se inscreva no nosso canal e toda vez que nós colocar um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. Daqui a pouco já vamos colocar essa mensagem de hoje no nosso canal no YouTube. Se acontecendo. Meus queridos irmãos, estamos encerrando mais uma programação em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela participação a todos vocês em nome do Senhor. Queremos agradecer aos irmãos em Barra do Bugres, Dourados, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também os irmãos em São José do Rio Claro. Aos nossos irmãos na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Nossos irmãos na Bolívia, no Peru, no Paraguai. Deus abençoe os irmãos lá na Irlanda também. Muito obrigado pelo carinho da audiência em nome de Jesus Cristo. Aqui eu me despeço com a paz do Senhor. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para sempre. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor, povo de Deus. Um ótimo final de semana a todos vocês. Um grande abraço.